Nunca dei muita importância para as coisas que minha avó falava sobre religião, sabe? Ela vivia repetindo que comer carne na Sexta-feira Santa era pecado, que trazia desgraça, que o sangue do Cordeiro Sagrado ainda escorria naquela data e tal. Eu sempre achei que era coisa de gente antiga que não fazia sentido nos dias de hoje. Aquelas histórias que os mais velhos contam para assustar a gente, né? Aí na Sexta-feira Santa desse ano, eu estava sozinho em casa e com uma preguiça danada de cozinhar algo diferente. Abri a geladeira e vi aquela linguiça calabresa que eu tinha comprado no dia anterior. Pensei, que besteira esse negócio de não comer carne hoje. Peguei a linguiça, cortei em rodelas e joguei na frigideira. O cheiro era tão bom que minha boca encheu d'água. Enquanto fritava, ainda tive a ideia de me filmar comendo e postar no Instagram. Escrevi na legenda, "Desculpa aí, Jesus". Achei engraçado na hora, sabe? Como se fosse só uma brincadeira boba. Comi tudo com farofa e ainda tomei uma cerveja. Nem lembrei mais daquelas histórias da vovó. Só que quando fui deitar, comecei a sentir um peso esquisito no estômago. Nada demais, pensei que era só digestão mesmo, vai ver, eu tinha comido rápido demais. Me virei na cama e acabei pegando no sono. Acordei no meio da madrugada com um barulho estranho, sério mesmo, parecia um som de alguém mastigando, sabe? Mas não era um som normal, não. Era como se viesse de dentro de mim, tipo de dentro do meu próprio corpo. Fiquei parado na cama, tentando entender o que estava acontecendo. Daí o som continuou, e junto veio uma dor. Era como se alguém tivesse roendo meu fígado, entende? Com dentes mesmo, por dentro. Eu sei que parece loucura, mas juro que sentia cada mordida. Corri para o banheiro achando que ia vomitar, e vomitei mesmo. Mas o que saiu não foi a comida. Era uma gosma preta viscosa, com uns fiapos vermelhos no meio. Parecia cabelo queimado misturado com sangue velho. O cheiro era horrível, tipo carne podre. Fiquei olhando aquilo na privada sem acreditar no que estava vendo. Dei descarga rápido e lavei o rosto com água fria. Pensei, devo ter comido algo estragado, só pode ser isso. Nos dias seguintes, as dores só pioraram. Era como se algo crescesse dentro da minha barriga, e o barulho de mastigação continuava, principalmente à noite. Não conseguia mais dormir direito. Fui no hospital umas 3 vezes. Fizeram um monte de exame em mim. Endoscopia, ultrassom, até tomografia. E nada. Tudo normal, segundo os médicos. Um deles até sugeriu que podia ser ansiedade. Sabe como é? Em casa, comecei a notar outras coisas estranhas. De vez em quando, sentia minha barriga se mexer sozinha, como se alguma coisa dentro estivesse se ajeitando. E tinha vezes que eu jurava ouvir um tipo de murmuração vindo do meu estômago. Não dava para entender o que era, mas parecia uma voz. Aí teve aquele dia, eu estava no banheiro escovando os dentes antes de dormir. Levantei o rosto e vi pelo espelho. Tinha alguém atrás de mim. Um homem todo coberto de sangue, a roupa toda encharcada, vermelho escuro, quase preto. O rosto dele, meu Deus, a boca dele parecia costurada com linha grossa, os pontos esticando a pele, e os olhos, não tinha olhos, só buracos fundos, como se alguém tivesse enfiado o dedo e arrancado. Soltei a escova e virei num pulo. Não tinha ninguém lá, claro que não tinha. Mas quando me virei de novo para o espelho, ele estava bem na minha frente agora, colado no meu rosto, tão perto que eu senti o cheiro de sangue e carne podre saindo dele. E então, aquela boca costurada se mexeu. Ele sussurrou bem perto do meu ouvido. Você se alimentou da dor. Desmaiei ali mesmo. Quando acordei, estava estirado no chão do banheiro. O sol já tinha nascido. Agora, toda Sexta-feira Santa acontece a mesma coisa. Começo a sentir dores terríveis na barriga. Vomito carne crua misturada com vermes pequenos que se mexem na privada antes de eu dar descarga. E sinto ele lá dentro, se contorcendo, como se estivesse crescendo, ficando mais forte, se alimentando de mim por dentro. Aquele papo da minha avó não parecia mais tão bobo. Tentei falar com um padre uma vez.
Mas ele achou que eu estava ficando maluco. Talvez esteja mesmo. Mas tem uma coisa que eu sei. Ele está crescendo dentro de mim. Cada ano mais forte, cada ano maior. E acho que um dia ele vai nascer. De mim. Esses dias eu estava sentado no sofá e senti um movimento muito forte. Coloquei a mão na barriga e dava para sentir o contorno de dedos apertando por dentro, tentando sair. Tenho medo do que vai acontecer na próxima Sexta-feira Santa. Minha mãe sempre teve essas crenças antigas, sabe? Ela é dessas pessoas que acredita em um monte de coisa sobre o que não pode fazer em certos dias. E uma das coisas que ela mais falava era sobre não lavar roupa na Sexta-feira da Paixão. Dizia que era desrespeito, que era o dia que Jesus morreu e que quem lavasse roupa nesse dia estaria lavando o corpo de Cristo, manchando a água com o sangue dele. Eu sempre escutava e fingia que levava a sério, mas no fundo achava uma grande bobagem. Esse ano resolvi ignorar de vez essa história. A casa estava uma bagunça, porque minha prima ia vir passar o fim de semana com a gente, e eu tinha deixado um monte de roupa suja se acumulando. Daí, na Sexta-feira Santa, aproveitei que minha mãe tinha ido na missa e pensei, vou resolver isso agora. Enchi o tanque, joguei sabão e comecei a esfregar as peças. Era por volta das 3 da tarde. Lembro bem, porque tinha acabado de olhar no relógio e pensei que dava tempo de terminar antes dela voltar. Tava um dia estranho, sabe? O céu escureceu de repente, como se fosse chover, mas não tinha nuvem nenhuma. Só ficou meio cinza e frio. Senti um arrepio nas costas enquanto esfregava uma camisa, mas não dei muita importância. Lavei tudo rapidinho e estendi no varal que fica nos fundos da casa. Quando terminei, estava me sentindo meio esquisita, com uma sensação ruim. Entrei, tomei um banho e deitei um pouco. Acho que acabei cochilando. Acordei com um barulho lá de fora, no quintal. Parecia que o tanque estava batendo sozinho, tipo aquele barulho de quando a tampa cai com o vento, sabe? Mas não estava ventando. Olhei no relógio, já eram quase 7 da noite e minha mãe ainda não tinha voltado. Depois descobri que ela tinha ido direto da igreja para a casa da minha tia. O barulho continuou, cada vez mais forte. Pá, pá, pá. Como se alguém tivesse batendo roupa no tanque com muita força. Fiquei com medo, mas resolvi ir ver o que era. Demorei, juntando coragem para abrir a porta dos fundos. Quando finalmente abri, o barulho parou na mesma hora. Estava escuro lá fora. Eu acendi a luz e fui andando devagar até o tanque. Não tinha nada de estranho ali, pelo menos não de primeira. Até que eu vi a água. O tanque estava cheio até a borda, o que já era esquisito porque eu lembrava de ter esvaziado ele depois de lavar a roupa. Mas o pior não era isso. A água estava vermelha, bem vermelha mesmo. Parecia sangue puro. E boiando na superfície tinham vários pedaços de tecido branco que eu nunca tinha visto. Todos manchados de vermelho, como se fossem panos usados para limpar feridas. Senti meu estômago revirar. Fui chegando mais perto, incrédula, querendo ter certeza que não estava imaginando aquilo. Quando coloquei a mão na beirada do tanque, a água se mexeu sozinha. Formou um redemoinho pequeno. E daí surgiu uma mão de verdade, saindo da água vermelha, se esticando para cima como se pedisse ajuda. Era uma mão masculina, magra, com um furo bem no meio, do tamanho de um prego grande. Tentei correr, mas senti como se alguém tivesse me segurado por trás. 2 braços invisíveis me agarraram com força. Tinha alguém ali. Eu sentia a presença. A respiração no meu pescoço, mas não conseguia ver. Tentei gritar e não saiu som nenhum. Era como se minha voz tivesse sumido. E então senti um empurrão nas costas, forte, que me jogou para frente, em direção ao tanque. Caí com o rosto dentro daquela água vermelha. Ela não era como água normal. Era grossa, morna, com um cheiro forte de ferrugem. Tentei me levantar,
mas algo me segurava lá embaixo. Eu me debatia desesperada, sentindo meus pulmões queimarem sem ar. Quando achei que ia morrer afogada, de repente a pressão parou. Consegui me erguer, tossindo e cuspindo aquele líquido horrível. Olhei em volta e não tinha ninguém. O tanque agora estava vazio, só com um resto de água normal no fundo. Passei a mão no rosto, tremendo, e corri para dentro de casa. Tranquei todas as portas e fiquei encolhida no sofá até minha mãe chegar. Na manhã seguinte, acordei com uma dor terrível no pescoço. Quando fui me olhar no espelho, quase caí para trás de susto. Meu pescoço estava torto, virado para o lado, como se tivesse sido torcido com muita força. Fui no médico, ele falou que devia ser torcicolo e me receitou relaxante muscular, mas não adiantou nada. Meu pescoço nunca mais voltou ao normal. Ficou assim, torto, como se tivesse quebrado e colado errado. Os médicos não entendem o que aconteceu. Fizeram raio-x, ressonância, tudo. Não tem nada quebrado, nada fora do lugar que eles possam ver nos exames. E sempre que chega Sexta-feira Santa, à mesma hora da tarde, eu sinto como se alguém invisível segurasse meu pescoço com força e tentasse puxar minha cabeça ainda mais para o lado. No ano seguinte, quando chegou a data, tentei ficar longe de casa. Fui para um hotel na cidade vizinha. Não adiantou nada. Às 3 da tarde em ponto, a torneira do banheiro começou a jorrar água vermelha. E no espelho, por um segundo, eu podia jurar que vi um homem com uma coroa de espinhos, me olhando com uma decepção tão profunda que doía na alma. Agora, sempre carrego 1/3 comigo. Minha mãe nunca soube exatamente o que aconteceu. Ela só olha para o meu pescoço torto e diz: "Foi castigo." Talvez tenha sido mesmo. Tem coisas que a gente não deve mexer, dias que a gente precisa respeitar. Eu aprendi do jeito mais difícil. Eu sempre gostei de uma festa boa, e naquele ano não ia ser diferente. Sexta-feira da Paixão, e o pessoal todo entediado, sem ter o que fazer. Aí tive a ideia de chamar uns amigos para um forrozinho na casa do meu tio que estava viajando. Ele tem um sítio pequeno, mais afastado da cidade, perfeito para fazer barulho, sem incomodar ninguém. Chamei uns 20 amigos pelo WhatsApp. Alguns ficaram meio assim, dizendo que não era dia para festa, que era desrespeito e tal. Eu só respondi: Jesus não ia se importar com um pouco de música. Ele gostava de uma confraternização também, né não? Era só uma brincadeira, claro. Ainda mandei: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Na hora marcada, apareceram uns 15 amigos. Levamos bebida, comida, e o Zé Roberto, que é sanfoneiro, trouxe o instrumento dele. O Carlinhos levou um triângulo e outro colega arranjou uma zabumba. Improvisamos uma iluminação com umas lâmpadas coloridas, afastamos os móveis da sala e pronto. Estava armado o nosso arraiá da Sexta-feira Santa. Começamos a tocar por volta das 9 da noite. No início, o pessoal estava meio sem graça ainda, talvez com um pouco de receio. Daí eu abri uma garrafa de cachaça e fui servindo todo mundo. Logo a turma já estava mais animada, dançando, se divertindo. Eu mesmo toquei um pouco de triângulo, depois passei para zabumba. Não sou muito bom nisso, mas dava para o gasto. A gente tocava as músicas mais conhecidas, aquelas bem tradicionais, Asa Branca, Esperando na Janela, essas coisas. Foi mais ou menos umas 11 da noite que eu percebi ela, uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Vestido preto, comprido, cabelo muito escuro e liso, preso num coque. Pele bem branquinha, quase transparente. Ela estava parada num canto, só observando. Pensei que fosse amiga de alguém que tinha chegado depois, mas era estranho porque ninguém falava com ela. Perguntei para o Marcos, que estava do meu lado, quem era aquela mulher. Ele olhou na direção que eu apontei e disse que não via ninguém. Achei que ele estava de brincadeira comigo, ou que já tinha bebido demais. A mulher estava lá, clara como água, como alguém não ia ver. Larguei a zabumba e fui andando até ela, desviando dos casais que dançavam.
Quando cheguei perto, notei que ela era muito bonita, mas de um jeito diferente, sabe? Os olhos dela eram de um castanho tão escuro que pareciam pretos. E tinha um cheiro bom, como de cravo e canela. Oi, não te conheço, você é amiga de quem? Perguntei. Ela sorriu de um jeito discreto, o tipo de sorriso que não mostra os dentes. Sou amiga de quem me convida para dançar. Ela respondeu com uma voz baixa, meio rouca. Tinha um sotaque diferente, que eu não consegui identificar. Estendi a mão para ela. Vamos dançar então? Quando ela colocou a mão dela na minha, senti como se tivesse encostado numa chapa quente. Queimou tanto que quase puxei minha mão de volta, mas não consegui. Era como se nossas mãos tivessem grudado uma na outra. Nessa hora, o Zé Roberto começou a tocar uma música que eu nunca tinha ouvido antes. Era bonita, mas triste, com um ritmo hipnótico. Os outros músicos pararam de tocar, só ficou o som da sanfona. Perguntei depois e o Zé disse que não lembrava de ter tocado nada diferente naquela noite. Comecei a dançar com a mulher de preto. Ela dançava muito bem, me guiando como se eu fosse uma marionete. Rodopiamos pelo salão e por um momento tive a impressão de que estávamos flutuando, que meus pés já não tocavam mais o chão. Daí senti o chão de verdade sumir debaixo dos meus pés. Olhei para baixo e vi um buraco se abrindo no meio da sala. Era como se o piso tivesse derretido, formando um círculo perfeito, escuro, sem fundo. Tentei parar de dançar, mas não conseguia. Ela me segurava firme, suas mãos agora queimando como brasa nos meus ombros. Os rostos dos meus amigos em volta começaram a se distorcer, virando máscaras grotescas. Eles pareciam não perceber nada de estranho, continuavam dançando e sorrindo, só que com aquelas caras horríveis. A música foi ficando mais rápida, mais alta, até parecer um uivo. O buraco no chão começou a crescer, engolindo o piso da sala. A mulher me puxou para mais perto da borda. Olhei dentro daquele buraco e vi... Não consigo nem descrever direito. Era como se fosse outro mundo lá embaixo, um lugar cheio de sombras e fogo. E tinha gente lá, muita gente, se contorcendo. Vem, ela sussurrou no meu ouvido. Lá embaixo a festa é melhor. Aí eu consegui gritar. Berrei tão alto que minha garganta doeu. Alguns amigos vieram correndo e me puxaram. Eu estava caído no chão, tremendo, e a mulher tinha desaparecido. Não tinha buraco nenhum. O piso da sala estava normal. Mas minha mão... A palma da minha mão direita tinha uma marca de queimadura, perfeita, no formato de uma mão pequena. Eles me levaram para o hospital. O médico disse que parecia uma queimadura química. Trataram, enfaixaram, mas não sarou direito. Ficou uma cicatriz que nunca desapareceu. Mas o pior não foi isso. Desde aquela noite, meu pé direito nunca mais ficou firme no chão. É como se ele estivesse sempre procurando algo mais abaixo, sempre meio suspenso. Eu manco. Os médicos dizem que não tem nada de errado, que é psicológico. E toda sexta-feira, pontualmente à meia-noite, mesmo que eu esteja sozinho no meu quarto, mesmo que não tenha música tocando, eu começo a dançar. Não consigo evitar. Meu corpo se move sozinho, como se alguém invisível me conduzisse. Danço por exatamente 1 hora, sempre o mesmo ritmo, sempre girando no mesmo círculo. E durante esse tempo, escuto aquela sanfona tocando a mesma melodia triste. Nunca mais organizei, nem fui a festas na Sexta-feira Santa. Aliás, evito sair de casa nesse dia. Tenho medo de encontrar ela de novo, porque sei que da próxima vez não vai ter ninguém para me puxar de volta. Eu morava numa casa pequena nos fundos do terreno da minha tia. Era um lugar bom, barato e me ajudava a economizar enquanto estudava. O único problema era o galo do vizinho do lado. Aquele bicho cantava a hora que bem entendia. Parecia fazer de propósito para me acordar sempre que eu conseguia pegar no sono. Trabalhava à noite naquela época, então dormia de dia.
E o danado do galo não me dava sossego. Já tinha falado com o dono várias vezes. O velho me olhava com aquela cara de quem não tá nem aí e dizia: "Galo canta mesmo, filho, é a natureza dele." Cheguei a comprar tampões de ouvido, mas não adiantava. Aquele canto agudo atravessava tudo. Era como se o bicho estivesse dentro do meu quarto. Fui acumulando um ódio daquele galo que não é brincadeira. Às vezes ficava deitado na cama, olhando para o teto, imaginando jeitos de acabar com aquela tortura. Pensei em me mudar, mas não tinha como pagar aluguel em outro lugar ainda. Pensei em envenenar o bicho, mas isso me parecia muita crueldade. Aí chegou aquela Sexta-feira Santa. Eu não sou religioso, mas sempre respeitei. É um dia que a maioria das pessoas passa quieta, refletindo, né? Pois bem, logo cedo, antes mesmo do sol nascer, lá estava o galo cantando como se não houvesse amanhã. Bem no dia que eu finalmente tinha folga e podia dormir até mais tarde. Foi a gota d'água. Levantei da cama num impulso, como se alguma coisa tivesse possuído meu corpo. Peguei uma faca de cozinha, dessas de cortar carne, e saí só de bermuda mesmo. Pulei o muro baixo que separava os terrenos. O velho devia ter saído porque não tinha ninguém em casa. O galo estava solto no quintal, todo orgulhoso, como se fosse o dono do pedaço. Quando me viu, ele até parou por um segundo me encarando. Aí abriu o bico e soltou mais um daqueles cantos irritantes, me desafiando. Foi aí que eu perdi a cabeça de vez. Corri atrás dele pelo quintal. O bicho era rápido, mas eu estava determinado. Peguei ele pelas penas do rabo e ele se debateu todo tentando me bicar. Não pensei duas vezes. Era ele ou eu. Bem, na verdade era só ele, mas na hora parecia uma questão de sobrevivência. Segurei firme e, num movimento rápido, cortei a cabeça do galo com a faca. O sangue espirrou com uma força que eu não esperava. Sujou minha camisa toda, meu rosto, e um jato forte bateu na parede branca do galinheiro. Fiquei parado lá, segurando um galo morto, coberto de sangue, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Foi então que notei algo estranho na parede. O sangue que tinha espirrado não escorreu normalmente. Ele foi se movendo como se alguém estivesse desenhando com os dedos. Formou um tipo de rosto na parede. Não era nítido, mas dava para reconhecer 2 olhos, um nariz e uma boca aberta, como se estivesse gritando. Esfreguei os olhos, achando que estava imaginando coisas. Quando olhei de novo, o desenho tinha sumido. Era só uma mancha vermelha na parede branca. Joguei o corpo do galo num saco de lixo e enterrei no fundo do quintal da minha tia mesmo. Voltei para casa, tomei um banho demorado e tentei dormir. Finalmente, silêncio. Mas não consegui pregar o olho. Ficava pensando naquela cara na parede. À noite, acordei com um barulho na porta. Parecia unha arranhando madeira. Depois, virou uma batida, fraca no começo, que foi aumentando. Toque, toque, toque. Ritmada, insistente. Olhei no relógio. Eram 3 da manhã em ponto. A hora que dizem que Cristo morreu. As batidas ficaram mais fortes. Tum, tum, tum. Como se alguém estivesse esmurrando a porta com as 2 mãos. Daí comecei a ouvir a voz. Uma voz estranha, aguda, que não parecia humana. "Assassino! Abra essa porta!" Fiquei paralisado na cama. A voz continuava, agora misturada com um som que parecia um canto de galo, mas distorcido, como se estivesse sendo tocado de trás para frente. "O sangue dele é sagrado neste dia. Você vai pagar." Cobri a cabeça com o travesseiro, mas não adiantava nada. A voz parecia estar dentro do meu quarto agora, junto com o barulho de asas batendo. Senti garras afiadas arranhando minhas costas por cima do lençol. Pulei da cama e acendi todas as luzes. Não tinha nada nem ninguém no quarto, mas os arranhões nas minhas costas eram bem reais. 3 marcas paralelas, como se fossem feitas por garras grandes. As batidas na porta e a voz continuaram a noite toda. Não sei como ninguém mais ouviu aquilo. Parecia que ia derrubar a casa. Só parou quando o sol nasceu. Eu estava encolhido num canto, tremendo,
rezando todas as orações que lembrava da infância. Na manhã seguinte, examinei a porta pelo lado de fora. Estava intacta. Nenhuma marca. Perguntei para minha tia se ela tinha ouvido alguma coisa de noite. E ela disse que não, que tinha dormido como uma pedra. Mas desde aquele dia, toda sexta-feira, exatamente às 3 da manhã, as batidas e a voz voltam. Ninguém mais ouve, só eu. Já me mudei 3 vezes desde então. Não adianta, a coisa me segue onde quer que eu vá. No ano seguinte à morte do galo, tentei passar a Sexta-feira Santa na casa de um amigo, achando que talvez em outro lugar fosse diferente. Não foi. As batidas começaram no mesmo horário. A voz me chamando, me acusando. Meu amigo dormia tranquilamente no quarto ao lado enquanto eu vivia aquele terror. Fui num padre uma vez, contei a história toda. Ele me deu uma medalha de São Bento e disse para eu rezar o terço todos os dias. Fiz tudo isso e mais um pouco. Nada mudou. Agora só me resta esperar e me preparar toda Sexta-feira Santa para mais uma noite de terror. Acho que vou ter que conviver com isso para o resto da vida. O preço que pago por aquele momento de raiva, por aquela vida que tirei justamente no dia da morte de Cristo. Meu pai sempre foi meio rigoroso com essas coisas de religião. Ele não ia muito na igreja, mas respeitava os dias santos, principalmente a Sexta-feira da Paixão. Na nossa casa, era tradição não comer carne nesse dia, fazer jejum até o meio-dia e passar o dia quieto, sem música alta nem festa. Mas esse ano, eu resolvi que ia ser diferente. Chamei uns amigos para fazer um churrasco lá em casa. Meus pais tinham viajado para a casa da minha avó, como faziam todo feriado de Páscoa, e eu fiquei sozinho, com a desculpa de que precisava estudar para uma prova. A casa estava vazia, o quintal disponível. Por que não aproveitar? Comprei carne no dia anterior, daquelas boas mesmo. Picanha, maminha, linguiça, fraldinha. Gastei um bom dinheiro. Na sexta de manhã, arrumei tudo. Montei a churrasqueira, cortei a carne, preparei a farofa, fiz aquela maionese que todo mundo gosta. Meus amigos chegaram por volta do meio-dia, trazendo cerveja e refrigerante. Quando acendi o fogo e coloquei a primeira leva de carne na grelha, o Marcos, que é filho de pastor, ainda brincou. Cara, você não tem medo não? Fazer churrasco logo hoje? Eu ri e respondi. Qual é o problema? O sacrifício do boi hoje é por minha conta. Todo mundo riu, achou engraçado. Eu estava me sentindo rebelde, sabe? Como se estivesse quebrando alguma regra boba que não fazia sentido. A tarde foi passando, a gente comendo, bebendo, conversando, dando risada. Em determinado momento, notei que o céu ficou estranho de repente. Tava um dia claro até então, mas de uma hora para outra apareceram umas nuvens escuras, bem densas. Falei que talvez fosse chover, mas não tinha cara de chuva normal. Resolvi assar mais um pouco de carne antes que o tempo fechasse de vez. Peguei um pedaço grande de picanha e joguei na grelha. O cheiro era incrível. Quando ficou no ponto, cortei um pedaço generoso para mim. Dei a primeira mordida e senti algo estranho, duro. Pensei que fosse um pedaço de osso que tinha ficado na carne. Tirei da boca para olhar e quase caí para trás. Era um dente humano, amarelado, com raiz e tudo. Não tinha como aquilo ter vindo com a carne do açougue. Fiquei olhando aquela coisa na minha mão, sem entender. Mostrei para o Paulo, que estava do meu lado, e ele empalideceu na hora. De onde veio isso, cara? Olhei para o resto da carne no meu prato e vi que tinha mais coisa estranha ali. Entre as fibras da picanha, que antes pareciam normais, agora dava para ver fios que não eram de carne. Pareciam cabelo e pequenos fragmentos brancos que lembravam lascas de osso. Mas osso humano, entende? O tempo fechou de vez. Uma ventania começou, forte o suficiente para derrubar copos e pratos da mesa. O céu ficou tão escuro que parecia noite, mesmo sendo só umas 3 da tarde. E daí veio o cheiro.
Um fedor de carne podre, tão forte que fez todo mundo cobrir o nariz. A carne que ainda estava na churrasqueira começou a se contorcer, como se estivesse viva. Juro que não é exagero. Ela se mexia sozinha. E fazia barulho, um chiado que não era só o da gordura derretendo. Era como se a carne estivesse chorando. Meus amigos entraram em pânico. Uns saíram correndo, outros ficaram paralisados olhando aquela cena. Eu não conseguia me mexer. Sentia algo estranho na minha garganta, como se o pedaço de carne que eu tinha engolido antes estivesse subindo de volta, se movendo por conta própria dentro de mim. Corri para o banheiro e vomitei. O que saiu não era comida normal, parcialmente digerida. Era uma massa escura com veios vermelhos brilhantes que se mexia na água do vaso. E tinha olhos, vários olhinhos minúsculos que piscavam na superfície daquela coisa. Saí do banheiro cambaleando, a casa toda rodando ao meu redor. A maioria dos meus amigos já tinha ido embora. Só o Marcos ficou branco como papel, sentado no sofá com a Bíblia dele aberta no colo. Ele me olhou e disse: "Você profanou o dia da morte dele com sacrifício pagão. A carne que você ofereceu foi aceita, mas não do jeito que você queria. Não entendi direito o que ele quis dizer na hora, mas ele foi embora logo depois, me deixando sozinho naquela casa. A tempestade passou, mas o cheiro de podridão permaneceu. Joguei toda a carne fora. Limpei a churrasqueira, esfreguei a casa inteira, mas o cheiro não saía. Meus pais voltaram no domingo e não notaram nada de estranho, o que era ainda mais perturbador. Será que eu tinha imaginado tudo? Mas então, por que eu ainda sentia aquela coisa na minha garganta, como se algo estivesse alojado lá tentando subir? Nas semanas seguintes, comecei a ter problemas para comer. Qualquer coisa que eu engolia parecia parar no meio do caminho. Fui perdendo peso rapidamente. Os médicos fizeram vários exames, endoscopia, raio-x, e não encontraram nada de anormal. Um deles sugeriu que podia ser estresse, ansiedade. Me indicou um psiquiatra. Mas eu sei que não é psicológico. De noite, quando tudo fica quieto, consigo sentir aquela coisa se mexendo dentro de mim. Às vezes, acordo com a sensação de que tem dedos pequenos arranhando minha garganta por dentro. E quando olho no espelho com a boca aberta, usando uma lanterna, dá para ver algo se movendo lá no fundo, se escondendo quando a luz chega perto. Parei de comer carne completamente. Na verdade, mal consigo comer qualquer coisa sólida hoje em dia. Vivo de líquidos, sopas ralas. Mesmo assim, não estou morrendo de fome. É como se aquela coisa dentro de mim estivesse me mantendo vivo de alguma forma, se alimentando do que eu como, ou talvez se alimentando de mim por dentro. O pior é que às vezes escuto vozes vindas do meu estômago. Não é uma voz só, são várias, sussurrando coisas que eu não consigo entender. E quando coloco a mão na barriga, sinto movimentos, como se houvesse várias criaturas minúsculas circulando dentro de mim. Já tentei de tudo. Fui em padres, pastores, até em centros espíritas. Ninguém consegue explicar ou resolver meu problema. Um senhor de um terreiro de Umbanda me olhou com uma expressão séria e disse que eu tinha convidado algo para dentro e que agora era tarde demais. Cada sexta-feira santa é um tormento. A coisa dentro de mim fica mais agitada. A dor é insuportável. No ano passado, vomitei algo que parecia um pedaço de carne crua, mas tinha um olho no meio. Um olho humano, que piscou para mim antes de eu dar descarga, apavorado. Não sei o que vai acontecer comigo. Já pensei em coisas extremas, mas tenho medo do que pode acontecer se eu morrer com isso dentro de mim. Então sigo vivendo, ou melhor, sobrevivendo, com o meu convidado indesejado. E fico me perguntando, será que um dia ele vai crescer o suficiente para sair? E o que vai restar de mim quando isso acontecer? Nunca fui muito de acreditar nessas coisas de superstição, sabe? Minha mãe sempre falava que não podia isso, não podia aquilo.
principalmente em dia santo. E sexta-feira santa, então, na casa dela era quase um crime respirar mais forte. Não podia ouvir música, não podia sair para se divertir, não podia quase nada. Dizia que era dia de respeito, de silêncio, porque Jesus tinha morrido e a gente precisava ficar quieto em casa rezando. Aí nesse ano, eu e os moleques da rua estavam entediados demais. A cidade toda parada, nada aberto, nada para fazer. Então o Marcelo, que sempre foi o mais doidão da turma, teve a ideia. E se a gente fosse jogar bola no cemitério? Acho que ele falou mais para chocar mesmo, para ver nossa reação. E a gente ficou meio assim no começo, olhando um para a cara do outro, sem saber o que dizer. Jogar bola no cemitério já era uma ideia meio esquisita em dia normal, imagina na sexta-feira santa. O Rodrigo, que era o mais medroso, logo disse que nem pensar, que era desrespeito, que ia dar azar. Mas daí o Marcelo começou a zoar ele, chamando de medroso, de criancinha da mamãe. E sabe como é coisa de moleque, né? Ninguém quer passar por covarde. Logo o pessoal foi concordando. Vamos lá, o que tem de mais? É só um lugar com um monte de pedra e grama. E eu, querendo bancar o corajoso, falei que topava na hora. Era umas 3 da tarde quando a gente se encontrou. Tinha eu, o Marcelo, o Rodrigo, que acabou indo depois de tanta pressão, o Juninho e o Eduardo. A bola era minha, uma daquelas de futebol meio desgastada, mas que ainda estava boa de jogar. A gente pulou o muro dos fundos do cemitério, onde tinha uma parte mais baixa que dava para subir fácil. O lugar estava deserto, claro. Quem ia visitar cemitério justo naquele horário de sexta-feira santa? Lá dentro, a gente escolheu um espaço mais aberto entre os túmulos, onde dava para jogar sem muito risco de quebrar nada. Marcamos as traves com pedras que achamos pelo chão. O Rodrigo ainda estava nervoso, olhando para os lados toda hora. Vamos embora, gente, isso não está certo. Mas a gente não deu bola para ele. Começamos a jogar e no começo estava tudo normal. A gente até estava se divertindo, correndo, dando risada. Só que aí o tempo mudou do nada. O céu que estava limpo escureceu, como se fosse chover a qualquer momento. Ficou um vento estranho, daqueles que parece que está sussurrando no seu ouvido. O Juninho falou que era melhor a gente ir embora antes que pegasse chuva, mas o Marcelo disse que era bobagem, que não ia chover não. A gente continuou jogando, mas o clima ficou esquisito. Os passarinhos que cantavam nos galhos das árvores tinham sumido. Tava um silêncio estranho agora, só quebrado pelo som dos nossos tênis na grama e a bola batendo no chão. Daí o Marcelo deu um chute forte para mim, a bola veio alta e eu corri para tentar fazer um gol. Foi quando aconteceu. Não sei se era por causa da grama molhada de sereno ou o quê, mas meu pé escorregou na hora que eu ia chutar. Perdi o equilíbrio e caí com tudo, batendo a cara numa lápide de mármore. A pancada foi forte, senti meu nariz estralar e um gosto de sangue encheu minha boca. Fiquei meio tonto, caído no chão com a visão embaçada. E foi aí que eu ouvi uma risada. Mas não era a risada dos meus amigos, não. Era diferente, uma risada fina, aguda, como de criança, mas não tinha criança nenhuma ali. E vinha de perto, muito perto, como se alguém tivesse ajoelhado do meu lado. Pisquei algumas vezes, tentando recuperar a visão. Não tinha ninguém perto de mim. Os meninos estavam todos parados a uns 5 metros de distância, me olhando com cara de assustados. Vocês ouviram isso? Perguntei, já me levantando. Eles se entreolharam confusos. Ouvimos o quê? O Eduardo perguntou. A risada. Alguém riu aqui do meu lado agora. O Rodrigo ficou branco que nem papel. Não teve risada nenhuma, cara. A gente só viu você cair e bater a cabeça. Eu ia insistir, mas daí percebi outra coisa estranha. Cadê a bola? Todo mundo olhou em volta. A bola tinha sumido. Simplesmente desaparecido. A gente procurou por todos os cantos, entre os túmulos, atrás das árvores. Nada. Era como se tivesse evaporado. Deve ter rolado para algum lugar, disse o Marcelo, mas nem ele parecia acreditar nisso. Não tinha declive ali, nem buraco onde a bola pudesse ter caído. Foi quando a gente notou a lápide onde eu tinha batido a cabeça. Era um túmulo pequeno, de criança.
O mármore estava todo sujo e desgastado pelo tempo, mas dava para ler o nome: Antônio Silva, 1954-1961. Embaixo tinha uma frase: amava jogar bola. Um arrepio subiu pela minha espinha. O Rodrigo começou a chorar baixinho. Falei que não era pra gente vir aqui. Falei que ia dar problema. Então, o vento aumentou, forte de verdade agora. As folhas secas do chão começaram a rodar em círculos, formando pequenos redemoinhos ao nosso redor. E a gente começou a ouvir vozes. Não dava para entender o que diziam. Era como um murmúrio distante, mas tinha muitas e vinham de todos os lados. E no meio delas, aquela risada de novo, mais alta dessa vez. Nem pensamos duas vezes. Saímos correndo dali o mais rápido que a gente conseguiu. Pulamos o muro quase sem tocar nele, com uma força que eu nem sabia que tinha. Corremos até não poder mais, só parando quando já estávamos longe, bem longe do cemitério. A gente se separou na esquina do bairro, cada um indo para sua casa. Ninguém falou muito. Acho que estava todo mundo assustado demais. Quando cheguei em casa, minha mãe perguntou o que tinha acontecido com o meu nariz, que estava inchado. Inventei que tinha tropeçado na calçada. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava ouvindo aquela risada na minha cabeça, repetindo. Quando finalmente peguei no sono, sonhei com um menino. Ele estava em pé na porta do meu quarto, segurando minha bola de futebol. Sorria para mim, mas tinha os olhos completamente pretos, sem a parte branca. Acordei gritando. No dia seguinte, me encontrei com o pessoal de novo. Ninguém tinha dormido bem. O Eduardo contou que também sonhou com o menino. O Juninho disse que acordou de madrugada e viu a sombra de uma criança na parede do quarto dele. O Rodrigo nem quis sair de casa. A gente jurou nunca mais comentar sobre isso com ninguém, mas de vez em quando tô sozinho no meu quarto à noite, escuto uma bola quicando. Leve, como se alguém estivesse brincando com ela no corredor. E às vezes, no canto do olho, vejo um menino pequeno me observando, com um sorriso no rosto e minha bola embaixo do braço. Ah, e tem mais uma coisa estranha. Toda Sexta-feira Santa, desde aquele dia, acordo com um machucado novo no corpo. Um arranhão, um hematoma, uma marca de mordida pequena, como se alguém tivesse me atacado durante o sono. E sempre parece feito por mãos de criança.